Ler não é só um prazer ou um entretenimento. Às vezes, você precisa examinar as mesmas linhas a fundo, ler as mesmas frases várias e várias vezes. Às vezes, você fica lá sentado com a cabeça nas mãos e só progride em um ritmo árduo e lento. E o resultado de todo esse trabalho duro e desse estudo cuidadoso é que, de repente, seu campo de visão se expande. É como encontrar uma bela vista ao final de uma longa escalada. Esse é um pequeno trecho do livro que eu estou lendo que chama O Gato que Amava Livros. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês a minha relação com a leitura. Eu tenho me tornado uma pessoa que tem tido o hábito de ler. Livros têm feito parte de mim, têm feito parte de quem eu sou, têm me ajudado a me transformar, têm me ajudado a enxergar o mundo de forma diferente. E eu estava aqui agora no meu horário de almoço, enquanto meu pequeno dorme, estou aqui apreciando uma leitura e me deparei com esse trecho que eu acabei de ler para vocês e me identifiquei bastante. Como que a leitura tem aberto o meu campo de visão, como eu tenho enxergado as coisas de forma diferente, como que livros, seja livros de romance, de ficção, ou livros de desenvolvimento pessoal, livros que falam de espiritualidade, como que cada livro tem contribuído para o meu crescimento, para a minha jornada. E falando sobre hábitos, a leitura era algo tão difícil para mim. Eu sempre que começava a pegar um livro para ler, eu parava no meio do caminho, não me identificava às vezes com o que eu estava lendo, e eu me sentia na obrigação ali de terminar aquele livro. Afinal de contas, eu comprei aquele livro, eu peguei emprestado, então eu preciso começar ele e terminar. Eu achava que eu precisava e eu nunca terminava de ler algum determinado livro. Às vezes também eu começava a ler, se eu ficava 1, 2 dias sem ler, eu perdia aquele ritmo e não continuava. Eu de fato não tinha hábito, eu não tinha uma boa relação com a leitura. E eu queria muito ler, mas eu não me esforçava talvez o suficiente para ter esse hábito. Eu acabava me distraindo com outras coisas ou falava que eu não achava tempo. Isso acontece com a gente com vários outros hábitos. Mas hoje eu quero falar da leitura. Como que eu fiz para que ler livros fizessem parte da minha rotina, fizessem parte do meu dia a dia. Mas foi lá em 2021 que eu comecei a inserir esse hábito, quando eu pausei as redes sociais e inseri. É como se eu tivesse trocado, né? O tempo, na verdade, não é como se eu de fato troquei. O tempo que eu passava, às vezes, parada numa fila, olhando a rede social ou esperando alguma coisa, aqueles 5 minutos eu pegava o livro e já começava a ler, começava a ler. Todo o tempo que eu tinha, ao invés de pegar o celular, eu troquei pelo livro, e isso foi sensacional, aquilo foi fazendo parte de mim. E outra coisa que eu entendi é que eu não precisava, para mim, para Renata, determinar uma quantidade de páginas, não era sobre quantidade de tempo ou quantidade de páginas, era o que eu podia e o que eu conseguia ler. E às vezes eu conseguia ler umas 2 páginas, porque sim, eu sou aquela pessoa que lê de forma devagar, e eu me cobrava, ficava, gente, eu preciso voltar na mesma página várias e várias vezes, parece que eu não entendi, parece que isso não entrou. Eu ia, voltava, e eu, às vezes eu ficava me cobrando, falei, gente, eu fiquei empacada nessa página aqui. Mas aí eu fui entendendo que esse é o meu jeito e que tem algumas coisas, e foi até por isso que me levou a gravar o vídeo aqui agora para vocês, onde ele fala assim, às vezes você fica lá sentado com a cabeça nas mãos e só progride em um ritmo árduo e lento. Eu me identifiquei muito porque depois que eu entendi que não era sobre velocidade e quantidade, era sobre ruminar isso, era sobre entender e aprofundar na leitura, eu fui começando a ter uma relação a cada dia melhor com o livro. Eu comecei a entender que eu posso ler uma página, eu posso parar ali em um parágrafo e tentar entender aquilo ali. Então a leitura foi se tornando um hábito, foi se tornando fluida na minha vida. Eu não sou aquela pessoa que participa de grupos de leitura, não sou aquela pessoa que já leu centenas de livros ou que tem uma meta mensal de livros, mas eu sou aquela pessoa que tem sido transformada pela leitura. Sou aquela pessoa que tem amado ler livros dentro do meu ritmo, e eu posso dizer para vocês como que vale a pena substituir o uso do celular, o uso das redes sociais pela leitura. E de fato,
A gente consegue fazer tantas coisas num pequeno espaço de tempo e coisas que são úteis e valiosas. Entenda, né? Percebe que a rede social, sim, tem muitas coisas legais, coisas que agregam ali, mas para mim ali, às vezes eu abri o celular e até me distraía, né? Porque ali são excesso de informação, passava uma coisa aqui, outra ali. Eu percebi que em 5 minutos eu posso ler, 10 minutos ou 30 minutos, não importa. Outra coisa que eu percebi também é que às vezes eu ficava presa, como eu mencionei para vocês, em um livro e aquela leitura não estava fluindo e eu me sentia cobrada de ficar lendo, porque eu estava com aquele livro em mãos. Hoje eu entendo que se a leitura não está fluindo, talvez não é o momento de ler aquele determinado assunto, aquele determinado tema, ou simplesmente não é um assunto ali que se encaixa, que eu quero ler. Então eu entendi que eu preciso identificar qual é o tipo de leitura e para isso eu fui precisando testar e ainda estou testando, eu estou nessa busca e tenho percebido que eu estou gostando de livros de ficção, romance nem se fala, eu adoro um romance. Então eu tenho percebido aí quais os tipos de livro. E é interessante sobre livro de ficção, porque eu achava que eu não ia gostar muito, mas o primeiro contato que eu tive, eu gostei tanto, eu mergulhei tanto ali na leitura. Por incrível que pareça, eu até li de forma rápida o livro. Alguns livros eu tenho lido assim, de forma mais rápida, mas essa não é a questão, não é sobre ler rápido, mas é porque eu tenho me desenvolvido mais ali com a leitura, mas eu percebi que eu tenho gostado de livros de ficção e eles têm me ajudado muito mais do que os próprios livros de desenvolvimento pessoal. Então, quando você se depara ali com uma história, né, uma história rica, você começa de fato, como ele disse aqui, o seu campo de visão se expande. O seu campo de visão se expande e você começa a ver as coisas de forma diferente, ver pessoas, entender outros lados, entender o lado de outras pessoas, porque tais pessoas agem daquele jeito. Ai, gente, é fantástico. Alguns livros são tão leves, com histórias tão gostosas que me fazem navegar, me fazem viajar na época daquele livro, imaginar, criar cenários. É como se me tirasse daqui e me teletransportasse. Então, é algo que tem sido tão gostoso. Outros livros também são mais densos, têm me ajudado a crescer, a desenvolver, a entender outras coisas, outras áreas. Então, assim, é sensacional quando a gente mergulha nesse universo. Quando eu estava amamentando, a leitura foi minha companheira. Ao invés de ficar ali também mergulhada nas redes sociais, eu dediquei tempo à leitura nas madrugadas. Eu sei, gente, que a gente fica com sono, mas eu não queria perder esse hábito. Talvez para você aí a leitura seja algo muito fácil, algo gostoso, algo que você desde pequena já tem esse hábito, isso já faz parte de você. Para mim, não foi assim. E é algo que eu tenho até ensinado o meu filho. Deixo livros aqui para ele, ensino ele porque é algo que eu quero cultivar muito. Como eu disse, a leitura, ela amplia a nossa visão de mundo, ela abre janelas para novas ideias, experiências, culturas. A leitura, ela fortalece a nossa mente, o nosso coração. Às vezes tem algum livro que você está lendo ali, ele vai te conectar melhor com a sua essência, você vai conseguir entender melhor as suas emoções, aquele momento de vida que você está passando. Um bom livro traz sabedoria, valores e até cura interior. A leitura alimenta a nossa mente como o alimento nutre o corpo. Então mergulhe na leitura, nem que seja aos poucos, vai aos pouquinhos. Talvez para você seja algo fácil, seja algo tranquilo para você, mas para outras pessoas não. Então mudar um hábito, a gente precisa insistir. Talvez, como disse aqui, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho lento, mas vai ser um trabalho que vai te moldar, que vai te fazer enxergar de forma diferente. Então o livro traz sabedoria, valores, traz até cura interior. Então por isso que é importante a gente estar sempre ali buscando ler, buscando entender mais as coisas, ampliar a nossa visão de mundo, ter um senso crítico, porque isso também nos ajuda a entender as coisas, a ver as coisas numa perspectiva diferente, desenvolver um senso crítico e não ser levado pela manada. Se você sente, assim como eu me sentia lá atrás, que não tinha tempo para ler, que não conseguia engatar
para ler um livro? Comece pequeno, comece aos poucos, comece 5 minutos, 10 minutos. E uma dica, procurem livros que falem com a sua fase de vida, com o momento de vida que você está vivendo. Seja desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, relacionamentos. O importante é alimentar a mente de forma intencional. A leitura é uma chave poderosa para o amadurecimento e clareza de vida. Por isso, não deixe os livros parados na estante. Hoje mesmo, escolha um livro para começar a ler e fazer parte da sua jornada, fazer parte do seu dia a dia. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!